Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Quem foi Asenate na Bíblia? Asenate foi a esposa de José, o governador do Egito. De acordo com o texto bíblico, Asenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de On, no Egito. Mas por ser mencionada poucas vezes na Bíblia, não há muitas informações sobre a história de Asenate. O nome Asenate tem derivação egípcia e seu significado é pertencente à deusa Neith. O seu nome, obviamente, indica a criação de Asenate em meio ao paganismo como filha de um sacerdote egípcio. No panteão egípcio, Neith, a deusa associada ao nome Asenate, era a deusa da guerra e da caça. Além disso, Neith também era reconhecida como um tipo de divindade criadora e inventora, e que também estava associada à proteção dos mortos. Na crença egípcia, Neith era criadora de deuses e homens, e supostamente a inventora do tecido. Geralmente, essa deusa era representada pela figura de uma mulher. Mas como o culto a Neith no Egito remontava ao período pré-dinástico, ela também já foi representada por outras formas, como escaravelho, coruja, vaca e etc. A vida de Asenate. Tudo o que se sabe sobre a vida de Asenate é que ela era filha de um sacerdote egípcio. O nome do pai de Asenate, Potífera, faz referência a Deus Ra, pois significa dádiva de Ra. Ra era o deus do sol no Egito Antigo e com o tempo se tornou uma das principais divindades egípcias. Como filha de sacerdote, Asenate, então, pertencia à classe social alta no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Inclusive, geralmente os filhos de sacerdotes egípcios também acabavam se tornando sacerdotes. Mas, no Egito Antigo, era muito raro que uma mulher exercesse o sacerdócio, mas ainda aparentemente era algo possível. De qualquer forma, nada é dito no texto bíblico que indique que Asenate também exercia o sacerdócio. Como o pai de Asenate era sacerdote no templo da cidade de talvez Asenate fosse natural dessa cidade. On era o centro da religião solar e era a mesma cidade que os gregos chamavam de Heliópolis e que fica a cerca de 10 quilômetros da moderna cidade do Cairo. Portanto, o pai de Asenate era um sumo sacerdote dos mais proeminentes no Antigo Egito. O casamento de Asenate e José. O casamento entre Asenate e José ocorreu no contexto em que ele deu a interpretação dos sonhos de Faraó e foi feito governador do Egito para liderar a terra no enfrentamento do período da grande crise que se aproximava. O texto bíblico diz que o Faraó deu a José no Egito o nome de Zafenate Paneia, cujo significado exato é incerto. Em seguida, o texto também diz que Faraó foi quem deu a Asenate por mulher a José. Mas não é qualquer detalhe sobre por que ou como Asenate foi escolhida por Faraó para ser dada como esposa a José. Naquele tempo, José tinha cerca de 30 anos de idade, como diz em Gênesis 41:46. A menos que os registros tenham omitido outros casamentos de José, ele teve apenas Asenate como esposa. Os filhos de Asenate e José. A Bíblia também diz que durante os anos de fartura no Egito, Asenate deu à luz aos 2 filhos de José. O filho primogênito de José e Asenate foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. O próprio José explicou o significado do nome de seu primeiro filho quando declarou: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Gênesis 41:51. O segundo filho de José e Asenate recebeu o nome de Efraim.
O significado desse nome transmite o sentido de ser próspero. Mais uma vez, José também explicou o significado desse nome em sua declaração: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, como diz em Gênesis 41, 52. Os dois filhos de Asenate se tornaram ancestrais de tribos em Israel, pois Jacó acabou dando porção dupla de sua bênção a José, como diz em Gênesis 48. Inclusive, apesar de Efraim ter sido o filho mais novo, ele recebeu a bênção principal ao invés de seu irmão. No momento da bênção, José até tentou fazer com que Jacó desse a bênção principal a Manassés, mas Jacó lhe explicou que, embora Manassés se tornaria um povo numeroso, a descendência de Efraim seria ainda maior e mais importante. E de fato, a predição de Jacó foi confirmada na sequência da história bíblica, pois a tribo de Efraim se tornou muito proeminente, chegando a ser mais emblemática entre as tribos do norte. Inclusive, da descendência do filho mais novo de Asenate, nasceram nomes notáveis da história bíblica, como Josué e a profetisa Débora. O que aconteceu com Asenate? Por fim, nada mais se sabe sobre a história de Asenate. A Bíblia não traz qualquer informação sobre sua morte, mas é certo que ela viveu toda a sua vida no Egito ao lado de José. No entanto, como ocorre com outros personagens bíblicos, acerca de que não se tem muitas informações, antigas lendas judaicas surgiram em torno de Asenate, com o objetivo de preencher as lacunas sobre ela. Sem dúvida, a informação que um hebreu, filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão, pertencente à linhagem da aliança, tenha se casado com uma mulher que era filho de um dos mais importantes sacerdotes da religião egípcia daquele tempo, é algo que chama atenção. Uma das lendas mais conhecidas nesse sentido sugere que Asenate supostamente renunciou à sua religião pagã quando se casou com José e adotou o culto a Deus de Israel. De fato, nós sabemos que a influência imediata de José no Egito foi muito grande, e não seria estranho que essa influência tenha impactado de alguma forma a vida religiosa de algumas pessoas, especialmente a de sua esposa. Mas, de qualquer forma, não há como afirmar nada com exatidão nesse sentido. O apócrifo José e Asenate. A obra apócrifa José e Asenate traz uma história romântica e um tanto quanto fantasiosa a respeito como José e Asenate se conheceram e ficaram juntos. Essa obra apócrifa é de autoria desconhecida e talvez tenha sido escrita em Alexandria entre o primeiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo. O conteúdo da obra pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira parte, o romance de José e Asenate é descrito com detalhes de uma típica história de amor que mistura elementos de rejeição, arrependimento e paixão. Nessa seção é dito que Asenate era uma jovem virgem de 18 anos quando conheceu José e que houve relutância das duas partes em iniciar o romance. No entanto, num contexto de eventos miraculosos, tanto José quanto Asenate aceitam um ao outro e Asenate acaba convertida ao Deus de José. Já na segunda parte do livro, o casamento de José e Asenate enfrenta um desafio. Supostamente, o filho de Faraó desejou ficar com Asenate e, para isso, ele tentou matar José. Na tentativa de obter sucesso em seu plano, o filho de Faraó tentou recrutar até mesmo os irmãos de José para ajudá-lo. Mas a narrativa termina com Faraó e o seu filho morto, e José assumindo o trono do Egito de forma surpreendente. Mas, apesar dos detalhes específicos, essa obra não passa de uma narrativa fictícia, produzida no contexto da diáspora judaica no mundo helenizado. É possível que seu autor quisesse abordar temas importantes desse contexto, como por exemplo a questão dos casamentos mistos. De qualquer forma, jamais a lenda reproduzida por essa obra deve ser equiparada à confiabilidade do texto bíblico. Na verdade, a única informação realmente consistente a respeito da vida de Asenate é aquela registrada na Bíblia. Essa é a história de Asenate segundo a Bíblia.
E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo.